Eu sempre admirei meu irmão mais velho, Lucas. Ele era meu herói. Até o dia em que, durante um jantar de família, ele apontou o dedo para mim e, com uma frieza que me paralisou, disse que eu era o único peso morto da família. E que todos, inclusive nossos pais, estariam muito melhor se eu simplesmente sumisse. Naquele instante, meu mundo desabou. Tudo era uma mentira. Tudo começou num domingo qualquer, na casa dos meus pais, em um subúrbio tranquilo de Chicago. Aquele almoço de família era rotina, uma tradição chata que a gente seguia só para manter as aparências. Eu, o caçula, Diego, de 26 anos, sempre fui o deslocado. Meu irmão Lucas, 32, era a definição viva do sonho americano adaptado para nossa família brasileira que veio para cá há 20 anos, engenheiro bem-sucedido, casado com a patricinha americana, casa própria, carro do ano. O padrão ouro. Eu? Eu era um work in progress, como gostava de dizer. Tinha largado a faculdade de administração para tentar virar fotógrafo, vivia de freela e de uns bicos como bartender. Morava num apartamento minúsculo no centro, cheio de equipamento fotográfico parcelado até o talo e contas vencidas. Meus pais nunca disseram nada diretamente, mas aquele olhar de decepção misturado com pena era constante. O Lucas, por outro lado, sempre se colocou como meu mentor não solicitado. Me enchia de conselhos não pedidos, mandava vagas de emprego que nada tinham a ver comigo, e sempre com aquele sorriso superior de quem já tinha chegado lá. Aquele domingo estava particularmente tenso. Meu pai tinha desembolsado uma grana pesada, $15.000, para consertar o telhado da casa dele, que tinha sofrido com uma tempestade de granizo. Na mesa, ele comentou sobre o aperto no orçamento, mas disse que era um investimento necessário. O Lucas, do alto da sua sabedoria financeira, começou a dar uma palestra sobre como nosso pai não planejava direito, que devia ter um fundo de emergência, aquela ladainha de sempre. Eu, num momento de pura ingenuidade, tentei dar uma aliviada na pressão sobre o velho. Pô, pai, acontece. O importante é que tá resolvido. E o telhado novo vai valorizar a casa, é um baita investimento mesmo. Falei isso enquanto passava o arroz. Foi como se eu tivesse jogado gasolina na fogueira. O Lucas parou de cortar o bife, olhou para mim com um desdém que me fez encolher por dentro, e soltou. Investimento? Diego, fala sério. Você é a última pessoa nessa mesa que deveria opinar sobre investimentos. Você mal consegue investir no seu próprio aluguel. O clima congelou. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai bufou, olhando pro prato. A esposa do Lucas, a Sarah, ficou com uma cara de quem queria desaparecer da face da terra. Eu senti um calor subir do pescoço até a testa. Que foi, Lucas? Só tentei ajudar o pai a não se sentir mal. Ajudar. Ele deu uma risada curta, seca. A sua versão de ajudar é viver de ajuda. Vamos fazer um exercício de realidade, já que você gosta tanto de dar pitaco. Ele ergueu a mão, começando a contar nos dedos. Na nossa família, quem realmente contribui? Quem não serve para nada? Seus olhos percorreram a mesa, teatrais. O pai, mesmo com as decisões questionáveis, trabalhou a vida toda para ter o que tem. A mãe, idem. Eu, nem se fala. Até a Sarah, que nem é sangue, tem uma carreira sólida. Ele fez uma pausa dramática, e então apontou o dedo diretamente para mim, como uma arma. Agora você, Diego. O caçula. O eterno artista. O peso morto. A âncora que segura todo mundo no passado. Você acha que a família não percebe? Você acha que não seria infinitamente mais leve, mais feliz, se você, simplesmente não estivesse no nosso caminho? O silêncio que caiu na sala de jantar era ensurdecedor. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio da cozinha. Meu coração batia tão forte que eu achava que todos podiam ouvir. Peso morto. Âncora. Melhor sem mim. Olhei para meus pais, desesperado por um socorro, por uma palavra em minha defesa. Meu pai esfregava a testa, cansado. Minha mãe tinha os olhos cheios d'água, mas a boca firmemente fechada.
Ninguém disse nada. A confirmação veio não no que foi dito, mas no que foi omitido. A cumplicidade do silêncio deles doeu mais do que todas as palavras do Lucas. É isso então, minha voz saiu um fiapo, trêmula. É o que vocês todos pensam. Meu pai finalmente falou, sem me olhar, Diego, não é hora. É exatamente essa hora, eu gritei, levantando da mesa. A cadeira raspou no chão com um som horrível. Meu próprio irmão me chama de lixo na frente de todo mundo e vocês ficam calados? Por que ele é o bem-sucedido? Por que ele paga as contas? Ele comprou a família de vocês, é isso. Lucas se levantou também, imponente. Veja só, o peso morto tem sentimentos. Cresça, Diego. O mundo não vai ter pena de você. Essa família já tem pena há anos. Talvez seja hora de você sumir e deixar a gente respirar. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Sumir. Não era só uma crítica, era um desejo. Um desejo explícito da minha não existência naquele núcleo. Eu não lembro de sair de casa. Lembro de uma névoa vermelha, dos meus passos pesados no asfalto da calçada, do vento gelado de Chicago batendo no meu rosto molhado, só então percebi que estava chorando de raiva, de humilhação, de uma dor tão profunda que parecia física. Nos dias que se seguiram, mergulhei em um poço escuro. Meu apartamento minúsculo virou uma caverna. Ignorei ligações, da minha mãe, tentando, com voz fraca, explicar as coisas. Ignorei as mensagens do Lucas que, após 48 horas, começaram a chegar com um tom diferente. Diego, você está bem? Falei na hora da raiva. Exagerei. Exagerei. Como se chamar alguém de peso morto e desejar seu desaparecimento fosse um mero exagero, um deslize de etiqueta. Mas a ficha começou a cair quando uma mensagem do meu pai chegou, uma semana depois. Não era sobre sentimentos. Era a prática, seca, Diego, preciso conversar contigo sobre o seguro de vida que abri quando você nasceu. E sobre alguns documentos da casa. Pode vir aqui na quarta? O sangue gelou nas minhas veias. Seguro de vida? Documentos da casa? Na minha paranoia, na minha dor transformada em desconfiança, aquilo soou como um prenúncio sinistro. Será que eles estavam, de alguma forma, tentando me tirar do caminho legalmente? Me deserdar? O que o Lucas tinha plantado na cabeça deles? Foi aí que a revolta começou a substituir a depressão. Um calor pesado e determinado se instalou no meu peito. Peso morto, era? A âncora que segurava todos? Tudo bem. Se esse era o papel que me atribuíam, eu ia mostrar o verdadeiro peso que um peso morto pode ter. Se eles queriam me apagar, eu ia garantir que meu nome, minha existência, fosse inapagável. Eu não ia sumir. Eu ia ficar, e ia fazer todos se lembrarem, de uma forma que nunca mais esqueceriam, exatamente quem era Diego. O filho que eles quiseram descartar. O plano começou a se formar na minha cabeça, nebuloso no início, depois cada vez mais claro, mais frio. E ele não envolvia confronto direto. Envolvia paciência. Envolvia observar. Envolvia descobrir o que o impecável, o perfeito, o bem-sucedido Lucas guardava nos seus armários. E eu sabia exatamente por onde começar. A resposta, eu suspeitava, não estava na minha família, mas na pessoa que ele tinha trazido para dentro dela, Sara, sua esposa perfeita. Ela sempre me tratou com uma gentileza distante, mas naquela noite do jantar, eu tinha visto o desconforto genuíno no rosto dela. Ela não era má. Era, talvez, outra peça no tabuleiro de controle do Lucas. Naquela quarta-feira, ao invés de ir na casa dos meus pais como meu pai pediu, eu peguei o trem e desci em uma estação perto do bairro rico onde meu irmão morava. Fiquei do outro lado da rua, encostado em uma parede, a câmera fotográfica profissional pendurada no meu pescoço como um disfarce perfeito. Eu era só um fotógrafo capturando a arquitetura do bairro. Eu esperei. Havia uma chama de ódio e determinação me mantendo aquecido contra o vento. Por horas, nada. Até que, no final da tarde, o carro esportivo caríssimo do Lucas saiu da garagem. Ele estava sozinho. Meu coração acelerou.
Era a minha chance. Mas eu não iria até a casa. Era cedo demais, arriscado demais. Em vez disso, comecei a andar pelo bairro, pensando. O plano era complexo e perigoso. Precisava de informação. Precisava de uma brecha. E, enquanto caminhava, passando por mansões imponentes e jardins impecáveis, uma memória veio à tona. Há uns 2 anos, numa festa de Natal, Lucas, já meio bêbado e se gabando, tinha mencionado que usava um aplicativo específico de gestão financeira, o mesmo para sua vida pessoal e para um pequeno negócio paralelo que ele tinha. Tudo integrado, irmão. Até meu cafezinho do Starbucks está na planilha. Controle total. Na época, achei apenas mais uma demonstração chatíssima da neurose de controle dele. Agora, aquela informação parecia uma peça de ouro. Se eu conseguisse acessar aquela planilha, o mundo perfeito do Lucas se abriria para mim. Dívidas ocultas, gastos secretos, traições. Tudo estaria lá. Mas como diabos um peso morto como eu, sem habilidades de hacker, faria isso? A resposta veio de onde eu menos esperava, do meu próprio passado de tentativas e fracassos. Lembrei de um cara, Léo, que eu conheci num curso noturno de edição de vídeo que fiz por 3 meses antes de largar. O Léo era um gênio da informática, do tipo que vivia na linha tênue entre o legal e o ilegal. Na época, ele tinha me ajudado a recuperar os arquivos de um cartão de memória corrompido. Tínhamos mantido um contato raro nas redes sociais. Era um tiro no escuro. Uma jogada desesperada. Mas era a única que eu tinha. Enviei uma mensagem para ele, vaga. E aí, Léo? Tudo bem? Preciso de uma ajuda profissional com um problema de acesso. Podemos conversar? É urgente. Enquanto aguardava uma resposta, sentado em um banco de praça, olhando para a casa imponente do meu irmão, senti pela primeira vez desde o jantar um gosto diferente na boca. Não era mais o amargor da humilhação. Era o gosto metálico e perigoso da vingança. Lucas queria que eu sumisse. Ele não fazia ideia de que, ao me chutar para o fundo do poço, tinha acabado de acordar uma fera que não tinha mais nada a perder. A resposta do Léo veio em menos de 1 hora. Problema de acesso, hein? Interessante. Bora tomar um café amanhã? Meu trite, mas a consultoria é paga. Combinei de encontrá-lo num café afastado do centro, daqueles que ninguém que a gente conhecia frequentava. Enquanto isso, a mensagem do meu pai sobre o seguro de vida ecoava na minha cabeça. Decidi enfrentar aquilo de cara. Liguei para ele, direto. Pai, sou eu. Sobre o seguro. O que exatamente você quer? A voz dele do outro lado soou cansada, mas um pouco aliviada por eu ter atendido. Diego, é só burocracia. O seguro que sua mãe e eu temos tem você e o Lucas como beneficiários. Com tudo o que aconteceu, a gente acha melhor revisar essas coisas. Só isso. Revisar como? Perguntei, firme. Diego, não começa. É só um ajuste. Vamos tirar seu nome e colocar o do seu primo Miguel como secundário. É mais prático. Prático. A palavra doía mais do que qualquer insulto. Tirar meu nome. Substituí-lo. Era a materialização do sumir que o Lucas tinha ordenado. Minha mão tremia em volta do celular. Então é oficial, é? Eu não sou mais da família nem para isso? O Lucas convenceu vocês de que eu sou um risco tão grande assim. Meu pai suspirou, um som longo e sofrido. Filho, não é bem assim. É que, o Lucas tem pontos válidos. Você não tem uma carreira estável, não tem bens, em caso de algo acontecer conosco, seria uma complicação a mais para ele administrar. Ele já tem tanta responsabilidade. Cada palavra era um prego no meu caixão emocional. Meu irmão não só me destruiu, como assumiu o controle narrativo da família. Agora, ele era o administrador, o patriarca substituto, e eu, a complicação a ser removida. Tá bom, pai. Está anotado. Sou uma complicação. Pode fazer o que quiser com o seguro. Desliguei antes que ele pudesse responder.
Sentia um vazio imenso, mas também uma clareza aterrorizante. Não havia mais volta. A linha havia sido cruzada, e não por mim. No dia seguinte, encontrei o Léo. Ele era exatamente como eu lembrava, camiseta de banda de rock, olhos vivos por trás dos óculos de armação grossa, uma energia de quem sabe coisas que você nem imagina. Expliquei a situação, de forma editada. Disse que meu irmão, um controlador obsessivo, tinha me prejudicado gravemente e que eu precisava de alguma alavancagem, algo para me defender. Precisava acessar uma plataforma de gestão financeira pessoal dele. Léo tomou um gole do café, pensativo. Acesso não autorizado a sistema é crime federal, amigo. Pesado. Meu coração afundou. Mas, ele continuou, um sorriso esperto aparecendo nos lábios. Se a pessoa, digamos, for extremamente previsível e usar a mesma senha ou variações dela em tudo, e a gente conseguir essa senha por outros meios, aí é só ela sendo burra. O sistema é seguro, o usuário que não é. Eu olhei para ele, tentando entender. Como a gente conseguiria a senha por outros meios? Ele se inclinou para frente, falando baixo. Phishing básico, mas personalizado. A gente não manda um e-mail genérico. A gente cria uma isca que ele tem que morder. Algo do trabalho dele, do clube que ele frequenta, do condomínio. Você sabe alguma coisa que ele está esperando? Algum reembolso, alguma confirmação, algo assim. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça, terrível e perfeita. O pequeno negócio paralelo que ele mencionou. E a obsessão dele por status. Ele tem um negócio paralelo, de consultoria. E ele é viciado em elogios, em reconhecimento público. E ele está concorrendo a uma vaga no conselho de uma associação de engenheiros. Ele não para de falar nisso. Os olhos do Léo brilharam. Perfeito. A gente cria um e-mail fake da tal associação. Assunto: confirmação final para candidatura ao conselho e reembolso de taxas. No e-mail, a gente diz que houve um problema no sistema, que os dados da candidatura foram perdidos e precisam ser revalidados para que o reembolso da taxa de inscrição, de, sei lá, $500, seja processado. Coloca um link para um portal falso, idêntico ao verdadeiro. Quando ele logar, a gente pega a senha. E se ele usar uma senha diferente para isso? Gente como seu irmão não faz isso. Eles têm uma senha forte que usam para tudo importante e variam uma ou duas letras para coisas triviais. Se a gente pegar a senha do portal fake, temos a chave mestra. O resto é testar variações no app de finanças. Era arriscado. Era errado. Mas a imagem do dedo do Lucas apontado para mim, a frase, peso morto, o silêncio dos meus pais. Tudo isso apagou qualquer hesitação. Vamos fazer. Quanto? Léo nomeou um valor que era quase todo o meu limite do cartão de crédito. $2.000. Paguei sem pestanejar. Era um investimento, pensei com um cinismo que me assustou. O plano foi colocado em ação. Léo, com uma habilidade sinistra, clonou o site da associação em 48 horas. O e-mail foi enviado de um domínio quase idêntico ao oficial, trocando um I por um L. Era quase imperceptível. A armadilha estava armada. E eu fiquei em casa, enlouquecendo de ansiedade, atualizando a página que Léo me deu acesso, que mostraria qualquer tentativa de login. 12 horas depois, no sábado de manhã, o alerta surgiu. Acesso detectado. Um login e uma senha apareceram no registro. O coração parecia querer sair pela minha boca. A senha era Lucas Top 1% 2024. Era a cara dele. Arrogante, autoelogiosa. É isso, Léo escreveu. Agora é com você. O app que ele usa tem autenticação de 2 fatores provavelmente no celular dele. Você nunca vai entrar por um dispositivo novo. Mas se ele tiver um tablet ou um computador pessoal onde já está logado. Eu sabia que ele tinha um iPad. Ele sempre levava para todos os lugares, era sua extensão digital. E na próxima reunião de família, que eu obviamente não seria convidado, seria o aniversário da minha mãe. Ele iria.
Talvez levasse o iPad. Talvez o deixasse numa bolsa, destravado, por descuido. Invadir a casa dele era impossível. Mas a casa dos meus pais, onde eu ainda tinha uma chave, era um território conhecido. Uma ideia nasceu, desesperada e cheia de risco. No dia do aniversário da minha mãe, eu esperei. Sabia que o almoço seria por volta das 14 horas. Por volta das 15h30, dirigi até o bairro dos meus pais e estacionei longe. Caminhei até a casa como um fantasma. O carro do Lucas estava na entrada. Meu coração batia como um tambor. Usei minha chave, entrando silenciosamente pela porta dos fundos, que dava direto para a cozinha. Ouvi as vozes na sala de jantar, os parabéns sendo cantados. Procurei rápido. Nada na cozinha, nada no quarto de hóspedes. Então, vi. No sofá da varanda fechada, meio escondido por uma almofada, estava a capa de couro marrom característica do iPad do Lucas. Ele estava lá. Peguei o dispositivo com as mãos suando. A tela se acendeu. Não estava bloqueada. Ele realmente era confiante demais dentro da casa dos pais. Toquei no ícone do app de finanças. Ele abriu. Não pediu senha novamente. Estava logado. Por um momento, fiquei paralisado, olhando para a tela. Aquele era o santuário do meu irmão. Toda a sua vida financeira, seus segredos, sua falsa perfeição. Minhas mãos tremiam. Comecei a navegar. E foi ali, naquela tela de 10 polegadas, que o castelo de cartas do Lucas começou a desmoronar diante dos meus olhos. Não era a fortaleza impenetrável que eu imaginava. Havia dívidas. Grandes. Empréstimos pessoais de $40 mil em 3 bancos diferentes. Cartões de crédito no limite. Investimentos arriscadíssimos que estavam no vermelho. O salário alto dele desaparecia como água no deserto. Mas o mais revelador estava numa categoria chamada SC. As transações eram regulares, sempre em dias diferentes, valores variados, mas nunca altos. $150, $300, $250. Os estabelecimentos eram sempre os mesmos, um hotel chamado Silver Inn e um restaurante discreto no centro. Meu estômago embrulhou. SC. Sarah End. Quem? Puxei o extrato detalhado de um cartão de crédito ligado à conta. Em uma das transações do Silver Inn, havia um pequeno comentário adicionado pelo usuário, fim de semana com SC. SC. Não era Sarah Costa, o sobrenome dela era Anderson. Rapidamente, vasculhei as redes sociais do Lucas no próprio iPad, que também estava logado. Em seus seguidores, buscando por SC, encontrei Sofia Camargo. Uma colega de trabalho dele, que aparecia em algumas fotos de eventos da empresa. Bonita, sorridente, casada. Ele não era apenas um filho da puta arrogante. Era um hipócrita. Traía a esposa, que ele usava como troféu social, com uma colega de trabalho. E financiava tudo isso com dívidas que ninguém sabia. Mas eu não queria apenas essa informação. Era boa, mas era só um escândalo doméstico. Eu queria algo que o ligasse diretamente ao meu pai, aquela conversa do seguro. Procurei por transferências, por empréstimos entre as contas. E então, encontrei. Há 6 meses, uma transferência de $18 mil da conta dos meus pais para a conta do Lucas. A descrição: ajuda investe. Ajuda investimento. O telhado dos meus pais tinha custado $15 mil. Meu pai disse que tinha pago. Mas aqui estava uma transferência maior para o Lucas. Fui mais fundo, para os arquivos PDF armazenados na nuvem do tablet. Contratos, documentos digitalizados. E lá estava, um contrato de empréstimo. Meu pai emprestava $18 mil ao Lucas, com uma taxa de juros simbólica, para que ele investisse e multiplicasse. O prazo de retorno era de 1 ano. O Lucas não tinha investido porra nenhuma. O dinheiro tinha ido para pagar as parcelas dos seus empréstimos pessoais e financiar seus fins de semana no Silver Inn. Ele não só me chamou de peso morto.
Ele tinha sugarado meus pais, que viviam apertados, mentiu para eles sobre o dinheiro do telhado, e usou o suado dinheiro do meu pai para bancar sua vida dupla e suas dívidas. Uma fúria gelada, limpa e precisa tomou conta de mim. Tirei fotos de tudo. Tela por tela, documento por documento, com meu próprio celular. Guardei o iPad exatamente onde estava. Sai da casa dos meus pais como tinha entrado, um fantasma. Mas agora, um fantasma com uma arma nuclear nas mãos. Naquela noite, preparei minha vingança. Não seria um confronto gritado. Seria uma revelação meticulosa e pública. Criei uma conta anônima em uma rede social. E, no domingo à noite, quando todos estariam relaxando após o almoço de família, comecei a postar. Primeiro, as transações do motel e do restaurante, com os nomes borrados, mas a categoria SC e a assinatura fim de semana com SC claramente visíveis. A legenda: o que o marido exemplar faz nos fins de semana? Perguntem ao Silverin. Segundo, o contrato de empréstimo. Os nomes do meu pai e do Lucas, os valores, a data. A legenda: o filho pródigo não ajuda os pais. Ele os engana. $18.000 para investir que nunca voltaram. Terceiro, um print dos seus empréstimos pessoais somados, mostrando a dívida colossal. A legenda: a fachada perfeita é construída sobre areia movediça. E sobre a grana dos outros. Não marquei ninguém da família. Mas marquei a empresa onde ele trabalhava, a associação de engenheiros, alguns conhecidos em comum que eram fofoqueiros natos. O algoritmo fez o resto. A bomba explodiu na segunda-feira de manhã. Meu celular começou a tocar sem parar. Primeiro minha mãe, histérica. Diego, o que foi isso? O que você fez? O Lucas está desesperado. A empresa dele ligou. Depois meu pai, com uma voz que eu nunca tinha ouvido, entre o choque e uma raiva profunda. Você arruinou seu irmão. Onde você conseguiu essas coisas? Isso é mentira. É mentira, pai, eu perguntei, calmo, pela primeira vez em semanas sentindo um controle absoluto. O número da conta da transferência é o da sua poupança? O contrato tem a sua assinatura? Pergunta para o seu filho perfeito onde foram parar os $18.000 do seu telhado. Pergunta para ele o que é o Silverin. Do outro lado da linha, veio apenas um silêncio pesado, quebrado por um ruído rouco, quase um choro. Era o som de um ídolo desabando. O ápice foi quando Lucas finalmente me ligou. A voz dele não era mais a do irmão superior e frio. Era a de um animal encurralado, rouca, cheia de pânico e ódio. Você, seu merda! Você acabou comigo! Minha esposa viu. Meu chefe viu. Você vai pagar por isso. Eu vou te destruir. Você já tentou, Lucas, disse eu, com uma tranquilidade que até a mim me assustou. Você me chamou de peso morto e disse que a família estaria melhor sem mim. Sabe de uma coisa? Você tinha razão. A família estaria melhor sem um de nós. Mas você se enganou sobre quem era o problema. Olha no espelho. O peso morto, a âncora, o parasita, era você. Tudo que você projetou em mim era o seu próprio reflexo. A diferença é que eu nunca roubei dos nossos pais para bancar minha mentira. Ele desligou na minha cara, gritando. Nas semanas que se seguiram, o mundo do Lucas desabou. Sara se separou dele. A empresa, após uma investigação interna sobre má conduta e conflito de interesses, afinal, ele tirava dinheiro dos pais alegando investir, o colocou em licença não remunerada. O lugar no conselho da associação? Esquece. Meus pais estavam devastados, não só pela traição, mas pela mentira e pelo desfalque financeiro. A relação deles com Lucas estava em frangalhos. Eu não fui recebido de volta de braços abertos. O estrago era grande demais. Mas o silêncio deles agora era diferente. Não era mais cumplicidade contra mim. Era vergonha, confusão, arrependimento. Meu pai, um dia, me ligou e disse, com dificuldade, Diego, sobre o seguro de vida, vamos deixar como está.
Você ainda é meu filho. Era uma vitória mínima, mas simbólica. Não era o perdão que eu queria, mas era o reconhecimento de que eu existia, de que minha exclusão havia sido um erro monumental. Hoje, estou longe dali. Consegui um emprego fixo como fotógrafo para uma agência de publicidade em outra cidade. É humilde, mas é meu. Nunca mais usei as informações que tenho sobre o Lucas. Elas já cumpriram seu papel. Às vezes, olho para o céu noturno e penso naquela frase, peso morto. Ela me quebrou. Mas, como um osso quebrado que se cura mais forte, ela também me reconstruiu. Ensinou-me que a pior traição nem sempre vem do amante, do sócio ou do melhor amigo. Às vezes, ela vem do sangue. Do próprio irmão. E que, para sobreviver a ela, você não precisa se rebaixar ao nível de quem te feriu. Você só precisa ter a coragem de pegar o espelho que eles apontam para você, e devolvê-lo. Para que eles finalmente vejam a verdade refletida neles mesmos. Comentário. Moral da história: cuidado com quem você chama de peso morto. Às vezes, o único peso que a pessoa carrega são as correntes que você mesmo forjou para ela. E um dia, ela pode aprender a usar essas correntes não para se arrastar, mas para te arrastar para baixo, até o fundo do poço onde você a jogou.